Bom, depois de praticar bastante, né, derivações logarítmicas exponenciais, nós vamos para a seção 3. Nós vamos pular a seção 3.7, tá? A seção 3.7 não entra no nosso cronograma, tá? Da 3.6 a gente vai direto mesmo para 3.8, tá bom? É o que eu falei no finalzinho que ia começar a 3.7, é a 3.8 que nós vamos começar. Pulamos a 3.7. Bom, então depois de praticar bastante derivações de exponenciais e logarítmicas, a gente vai ver aplicações disso na seção 3.8. Ok, aqui, ó. Então vamos ver como é que ficam os crescimentos e decrescimentos exponenciais. Bom, muitos fenômenos naturais, as quantidades presentes de certo objeto crescem ou decrescem a uma taxa proporcional à quantidade presente. Tá? Então, ó, o F', né, de certo objeto, F', em questão do tempo, a derivada, a taxa de variação da F em relação ao tempo t é proporcional à quantidade F de t presente naquele evento, naquele tempo t. Certo? Por exemplo, a taxa de crescimento da população é proporcional ao número de indivíduos dessa população. A população pequena tem uma taxa de crescimento pequena. Quanto maior for aumentando a população, mais a população cresce. Decaimento radioativo, certo? Reações unimoleculares e juros contínuos, como a gente vai ver no último exemplo dessa sessão. Então vamos lá. Estou chamando a atenção aqui para esse K, que é o coeficiente de proporcionalidade. Ele vai ser importante, porque ele vai aparecer lá na função exponencial, multiplicando o nosso tempo t. Então, f' de t proporcional à quantidade, f de t, esse K aqui é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Tá bom? Então, em outra linguagem, dy dt igual a proporcionalidade K vezes a própria quantidade de y. Essa lei dy dt igual a K vezes o y é chamada de lei de crescimento natural, no caso de um crescimento, a constante é positiva, ou lei de decrescimento natural. Daí o K é negativo. Bom, nós não vamos resolver isso aqui, mas nós vamos apresentar a solução. Perceba que funções que satisfazem a condição de que a taxa de variação é proporcional à quantidade existente são funções exponenciais. Veja, pegue y igual a constante vezes z elevado a k vezes t. Qual é a derivada? Constante vezes exponencial e elevado a k vezes t, regra da cadeia, vezes derivada do que eu tenho no expoente, k. Então, isso é k vezes, olha como é que eu escrevi no colchete, k vezes c e elevado a k vezes t. Ou seja, é k vezes, o coeficiente de proporcionalidade aparece aqui, é k vezes a quantidade y. Né? No colchete ali eu tenho a quantidade y. Então veja, uma função que seja um múltiplo da exponencial e elevado a k vezes t é uma função que tem taxa de variação proporcional à quantidade existente naquele instante de tempo t. O coeficiente de proporcionalidade aparece aqui e ele apareceu aqui por quê? Porque ele aparece lá no expoente do e, multiplicando o tempo t. Percebe? Né? E perceba também que, se para esse tipo de função, se você pegar t igual a zero, você vai ter y em zero é c vezes z elevado a k vezes zero, que é 1. Então, o c, a constante que aparece multiplicando a exponencial no seu modelo, é a quantidade populacional no instante t igual a zero. Ou seja, a constante que multiplica a exponenciação é a quantidade existente no instante inicial. Então, você pode, inclusive, né, considerar que o seu y de t é o y de zero vezes z elevado a k vezes t. Esse é o tipo de função que rege crescimentos e decrescimentos naturais.
Bom, ainda não temos condições de provar que apenas as funções exponenciais são soluções da equação diferencial dy dt igual a k vezes y. Vamos acatar tal fato. Tá? Essas funções exponenciais resolvem a questão de crescimento proporcional à quantidade no instante t. E nenhuma outra função vai resolver, apenas essas. Mas isso é alvo do curso de cálculo 2. Bom, então nós vamos adotar isso como teorema. As únicas soluções dessa equação diferencial dy dt igual a k vezes y são as exponenciais y de 0 vezes z elevado a k vezes t. Tá bom? Bom, considere que P de t expressa a população de certa espécie no instante t. Então, a derivada da taxa de variação, dp dt, é proporcional ao P, k vezes o P. Quando você divide a taxa de variação dividido pela quantidade de população, você obtém esse k, que é a constante de proporcionalidade. Né? Mas, nessa fração, esse k aí também é visto e também é chamado de taxa de crescimento relativo. Porque você vai dividir a taxa de crescimento pela população no instante t. Então, essa constante de proporcionalidade é chamada nos enunciados, aí na mídia, etc. É a taxa de crescimento relativa daquela população, certo? Geralmente dada em porcentagem. Certo, a taxa relativa é a constante que multiplica a variável no expoente de e elevado a k vezes t. Estou só chamando a atenção. Né? Se, por exemplo, t for medido em anos e a derivada, a taxa de crescimento da população for 0,02 vezes p, aquela constante lá, 0,02, que é 2 centésimos, né? É chamada de taxa de crescimento relativa. A taxa de crescimento relativa dessa população é 0,02. Tá? A taxa relativa é derivada P' dividido por P. E aquele número K. E no caso aí, quando dá, né, quando fica fácil, você exprime em porcentagem. Então isso aí seria que nessa população, essa população cresce a uma taxa de 2% ao ano. Ok? Então vamos ver um enunciado. Se a população cresce a uma taxa de 2% ao ano, e se, por exemplo, a população inicial for de 345 indivíduos, a função que modela a população em cada instante de tempo é P de t igual a população inicial, constante, 345 vezes e elevado a, olha lá, a taxa relativa, 2%, é o K que multiplica o T na exponencial. Tá? Então você pegou lá um número de indivíduos, número de bactérias, alguma coisa lá, e coloquei 345 indivíduos. E eu sei que para aquela espécie a taxa de crescimento é de 2%. 2% ao ano. Então o modelo que rege a quantidade que vai ter ali é 345 vezes z elevado a 2%, né? 0,02 vezes t. Então, com o passar dos anos, eu posso saber qual vai ser a população daquela espécie. Exemplo 1. Considere que em 1950 a população era de 2.560 milhões, né? 2 bilhões e 56, né? 2,56 bilhões. 10 anos depois, já era 3 bilhões,04, né? 3.040 milhões. Use esses dados para obter um modelo populacional para a segunda metade do século XX. Suponha que a taxa de crescimento seja proporcional ao tamanho da população. Então, vamos admitir que para o ser humano também fique válido isso, né? Qual é a taxa de crescimento relativa? Então, tem que fazer o modelo, descobrir aquele K. Qual é a população em 93 e em 2020? Então, vamos ver. Eu vou usar os dados de 1950 e 1960. Tá? E vou adotar que a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população. Então, o modelo que resolve essa equação diferencial é um modelo
constante vezes exponencial, e elevado a k vezes t. Ok? Então, eu vou considerar t em anos, a população em milhões, e o meu ano zero será 1950. Então, para mim, P de zero, né, é o P de 1950. 2.560 em milhões. E depois eu sei o P de 10 anos depois. Então, eu sei o P de 10, o ano 10, que é 1960. 3.040 milhões. Então, veja bem, o meu modelo vai ser população inicial vezes E elevado a K vezes T. População inicial, 2.560 vezes E elevado a K vezes T. E qual é o valor do K? Calma. Com o dado de 10 anos, eu vou descobrir quem é esse K. P de 10, então, eu sei que é 3.040. Isso vai ser igual a 2.560 vezes E elevado a K vezes 10. Ok? Então, eu tenho uma equação com uma variável K. Agora, Ln, como é que eu resolvo isso? Tem que descobrir o K que está no expoente. Eu vou aplicar Ln dos dois lados. Ln de 3.040 igual a Ln de 2.560 mais Ln do E elevado a K vezes 10, ou 10K. Então, propriedade do expoente, o K vezes 10, multiplicando Ln do E, que é 1, né? E aí eu vou isolar o K. Aí eu vou fazer Ln de 3.040 menos Ln de 2.560 dividido por 10. Certo? Ó, menos, dividido por... Ln da diferença é a Ln do quociente. Né? Perdão, a diferença dos Ln's é o Ln do quociente. Então isso vai ficar 1/10 do Ln de 3.040 dividido por 2.560. Calculando isso aí com a calculadora, isso dá aproximadamente 0,017185. Esse é o valor do K, aproximadamente o valor do K, para o modelo populacional da segunda metade do século XX, né? Que seria 1,7% ao ano, mais ou menos, né? A taxa de crescimento relativa, né? Então, aí o autor, eu vou usar esse modelo populacional para calcular qual é a população do ano de 93. Bom, comecei em 1950. O 93 é o ano 43. Então, eu vou pegar meu modelo, que é 2.560 vezes E elevado àquele K, vezes o tempo T, e o T eu vou pôr 43. Então, em 1993, aproximadamente 5 bilhões e 360 milhões de habitantes, né? 5.360 milhões, 5 bi e 360 milhões. Em 2020, então nesse modelo, em 2020 é o ano 70. Aí eu vou fazer a substituição, T igual a 70, e vou obter 8 bilhões 524 milhões de pessoas, né? O que está mais ou menos por aí. Eu acho que nós já passamos mesmo de 8 bilhões de pessoas. Já atingimos a marca de 8 bilhões. Se não atingimos, estamos quase atingindo já. Mas eu acho que já atingimos. Já passamos de 8 bilhões, sim. Eu acho que eu já vi notícia disso. Então, veja, é um modelo matemático que rege o crescimento populacional. Certo? Constante vezes exponencial a K vezes T. Com dois dados eu conheço quem é o K, porque eu resolvo uma equação exponencial usando o logaritmo. Aqui no gráfico, o autor mostra, né, a curva de crescimento, okay, com os dados coletados. Bom, exemplo de decaimento radiativo. Substâncias radiativas emitem radiação e decaem, tornam-se outros isótopos, né? Se m de t denota a massa remanescente de m0 depois de um certo tempo t, verificou-se experimentalmente que a taxa de decaimento é constante, a taxa relativa, né? Então, dm dt, a variação da massa, dividido pela massa, é a tal da constante decaimento, taxa de decaimento. Só que ela é negativa, porque você vai diminuindo a massa do isótopo, né? Então, um modelo para esse decaimento é o nosso modelo exponencial. Massa no instante zero, m de t é m no instante zero, vezes exponencial elevado a k vezes t. Esse k vai ser negativo, porque é um decaimento, ok?
Tá passando um helicóptero aí agora. K é negativo, ok? A gente vem aqui para gravar aqui no silêncio, o cara fica me dando rasante aqui em cima do campus da universidade. Não cortar o vídeo não, vamos lá, é aula online, quase online, vamos lá. Exemplo 2. Então vamos ver o exemplo desse uso de funções exponenciais para modelar um decaimento radioativo. Exemplo 2. A meia-vida do rádio, isótopo 226, é de 1590 anos. Certo? Vocês sabem o que é meia-vida, né? Meia-vida desse isótopo aí significa que se você tiver 1 grama do rádio, você vai demorar 1590 anos para que a quantidade dele caia na metade. Né? Então ele é um contaminante, né? Essa radioatividade dele é perigosa, né? Porque diminui muito lentamente. Considere a amostra inicial de 100 miligramas. Então faz de conta que você chegou aí na porta da sua casa aí, e achou um potinho de 100 miligramas, ou um comprimidinho, você achou um comprimidinho de rádio 226. Estava ali, alguém jogou um comprimido radioativo ali para você, com esse isótopo. Expresse a massa em função de T anos. Aí a pergunta, 2 perguntas. Qual é a massa depois de 1000 anos? E quando é que restará 30 miligramas? Quando é que 2/3 daquele comprimidinho de rádio aí terão se transformado em outro isótopo aí? Quando, né? Vamos supor que ele perca o perigo, né? A radiação perca o perigo, né? Mas a quantidade a pergunta é, quando é que você vai ter quase 1/3 do que você tinha inicialmente, né? Quando que vai restar 30 miligramas? Então vamos resolver. M de T vou trabalhar com miligramas, então a quantidade inicial é 100 vezes E elevado a K vezes T. Bom, eu preciso de um outro dado para descobrir a minha constante, a minha taxa de crescimento relativa, taxa de decrescimento relativa. E eu sei, a meia-vida é 1590. Então eu sei que a massa, 1590 anos depois, é de 50 miligramas. Tá vendo como é que eu escrevi? 50, que é a meia-vida. 50 vai ser igual a 100 vezes E elevado a K vezes 1590. Vamos resolver. 50 dividido por 100, né, que é 0,5, igual a K, E elevado a K, 1590. Então, ln de meio, né, é o ln do expoente, K vezes 1590, ln do E é 1. Então, meu K é ln de meio, dividido por 1590, aproximadamente menos 0,0004359. Então, o meu modelo que rege a quantidade que ainda resta daquele isótopo do evento seria 100 vezes E elevado a menos 0,0004359T, onde T é medido em anos. Veja, é bem pequeno, né? O decaimento demora muito para se transformar em outro isótopo. Então, o autor perguntava, 1000 anos depois, quantas miligramas eu tenho? Eu vou no meu modelo e coloco o expoente lá, o T igual a 1000. M de 1000, 64 gramas e 66. Gramas não, miligramas. Né? A outra pergunta era, quando é que vão restar 30? Vamos supor que 30 miligramas não faça mal para você. Né? Você fala assim, mas eu tenho que ficar aqui, não posso entrar em casa porque está na porta da minha casa. Eu tenho que esperar ter 30 miligramas. Quando tiver 30, eu posso chegar e dar um pulinho, passar por cima dele, que eu não vou morrer devido à radiação. Tá bom, aí você vai ficar de braço cruzado lá e esperar quantos anos? Até ter 30 gramas. Faça essa conta. Eu quero que 30 seja igual ao 100 vezes E elevado a menos aquela constante vezes T. Vamos resolver. ln dividido por 100, ln de 0,3, caiu o expoente, menos 0,0044359T, ln do E, que é 1, então eu isolo o valor do T. O meu T será de aproximadamente, não tem sinal negativo não ali, não tem, porque o ln do 3 é negativo, o sinal de menos veio junto com aquele
com a constante. Né? Mas o numerador ln de 3 é negativo, então isso vai dar uma resposta positiva. É de aproximadamente 2.762 anos. Ou seja, está perdida a coisa, né? Você vai demorar 2.762 anos para que fique quase um terço, praticamente um terço do que tinha inicialmente. Ou seja, é um material muito perigoso, né? Aqui tem o gráfico que explica isso, né? Eu estou procurando quando é que o decaimento radioativo atinge o valor 30, quando que a massa atinge 30 miligramas, né? Aí eu vi o eixo X, eu vi a abscissa X, a abscissa é aproximadamente 2.762. Bom, tem outra situação que também usa funções exponenciais, né? É a lei de resfriamento de Newton. Essa lei fala o seguinte, que a taxa de resfriamento de um corpo é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio circundante, desde que essa temperatura não seja muito grande. Tá? Ou seja, o que Newton descobriu, modelando, fazendo experimentos, então, é que se você chamar a temperatura do corpo de T maiúsculo, né, e a temperatura ambiente de T índice S, o dt em relação ao tempo, a variação da temperatura em relação ao tempo é proporcional à diferença de temperatura entre os dois corpos, entre o corpo e o ambiente, na verdade, né? T menos Ts, certo? Então, quanto maior for a diferença de temperatura, mais a troca de calor. Quanto mais perto do ponto de equilíbrio, mais lenta é a troca de calor entre eles, né? Grifando aqui, né? T menos Ts. Então, a gente tem que fazer uma mudança de variável para usar nosso modelo exponencial. Então, vamos chamar de y, devido a a proporcionalidade ser não proporcional ao t, mas proporcional à diferença t menos ts, vamos fazer uma mudança. Vamos chamar de y do tempo a diferença t menos t ambiente. Ok? Quanto que vai ser derivada, então? Y'. Vai ser T' menos temperatura ambiente fixa no nosso modelo, 0. Então, o Y' é igual ao T'. Então, quando eu considero a diferença de temperatura, eu posso assumir, então, que vale essa equação. dy dt é k vezes o próprio y. Tá? Porque o Y' é igual ao T'. Então, como é que eu aplico isso? Eu vou aplicar modelo exponencial. Olha a situação, é bem elucidativa essa aqui. Ó. Um refrigerante está a 22 graus, né? Você pegou a temperatura ambiente e coloca na geladeira que tem temperatura de 7 graus, bem geladinho. Aí você quer tomar um refrigerante. Depois de meia hora, você vai lá, encosta um termômetro, um termopar, um termômetro pontual lá. Depois de meia hora, você encosta o termômetro lá e vê que o refrigerante já baixou. De 22 ele baixou para 16. Né? Aí você fala assim, vou esperar mais meia hora. Qual é a temperatura do refrigerante depois de mais meia hora? Você ficou contente porque ele baixou de 22 para 16, né? Baixou 6 graus. Aí você fala assim, vou esperar mais meia hora, vai abaixar mais 6 graus, vai ficar 10 graus. 10 graus está bem geladinho, vou tomar. Né? Que é o que se espera, né? Aí, então a pergunta é, se essa meia hora não der, quando é que ele vai atingir 10 graus? Você espera que seja meia hora, mas sua intuição, né? Mas, vamos lá. Tem-se o y de 0. Então, quem é o y de 0 no nosso instante aqui? O y de 0 não é o 22. Não é o 22 graus. Lembra, para aplicar a lei de resfriamento de Newton, nosso y é a diferença. Então, no instante 0, eu tenho 22 do refrigerante e menos 7 da geladeira. Nossa diferença era 15. Tá? Então, nosso y de t é igual a 15 vezes e elevado a k vezes t. Você deixou passar meia hora e viu que a temperatura da refrigerante subiu para 16. Então, você deixou passar 30 minutos, vamos trabalhar em minutos, né?
Deixou passar 30 minutos e viu que a diferença, então, entre a geladeira e o seu refrigerante estava 16, geladeira é 7, já caiu para 9. Então você viu que a diferença caiu para 9. Então 9 é igual a 15 vezes e elevado a k vezes o 30 minutos. Vamos descobrir quem é o k. Tá bom? 9 dividido por 15, vou aplicar ln, propriedade do ln, 30k vezes 1. K é aproximadamente menos 0,017. Tá? Então eu tenho meu modelo na última linha, que é o seguinte: essa diferença de temperatura é dada por 15 que multiplica e elevado a menos 0,01703t, onde t é medida em minutos, certo? Então 30 minutos depois, você foi lá e a diferença de temperatura estava a 9 graus, o refrigerante estava a 16. Aí você esperava que dali meia hora tivesse a 10 graus. Qual é a temperatura se você deixar passar mais meia hora? Deixando passar mais meia hora. Eu estava mudando antes de resolver aqui, né? Então eu estou falando assim, isso aqui mede a diferença de temperatura. Então, para obter a temperatura do refrigerante, eu já vou somar 7 nisso aqui, tá? Porque eu estou sempre medindo a diferença, a geladeira tem 7 graus, então eu tenho que somar 7, tá certo? Então, 7 mais 15 vezes essa expressão me dá a temperatura da garrafa, tá? Então, se eu deixar passar mais 30 minutos, eu coloco 60 lá, faço a minha conta, 15 vezes e elevado àquela constante vezes os 60, e eu vou somar 7 graus para obter a temperatura da garrafa. Então a temperatura da garrafa não caiu para 10 não, ficou em 12,4 graus Celsius, depois de mais meia hora, depois de uma hora. Tá? Então, mas eu queria tomar o refrigerante quando chegasse a 10 graus. Então a sua questão é, quando é que 10 vai ser igual a 7 mais o modelo da diferença de temperatura? Então você vai resolver, né? Quando que 3 é igual a 15e a k vezes t, ou seja, vai descobrir que o seu t vai ser 94,5, ou seja, para chegar a 10 graus, você vai ter que esperar praticamente 35 minutos a mais do que daquela uma hora, ou seja, 1 hora e 35 minutos, certo? Porque quanto mais perto da temperatura de equilíbrio estiver o objeto, menor será a troca de calor. Né? Então, isso é por isso que a gente vai no churrasco, os caras ficam desesperados e ficam abrindo a geladeira. Né? O povo fica lá jogando truco, não, tá. Aí chega um cara lá, depois de meia hora, abre, pega a cerveja lá, já tá fresquinha, fecha. Tá, espera mais meia hora aí. Né? A próxima meia hora não vai dar o resfriamento da meia hora inicial, porque a curva decrescente é exponencial. Então, se esfriou, claro que esfria na primeira meia hora a garrafa, a segunda meia hora não vai esfriar a mesma quantidade, não vai ter troca de calor igual teve no começo. Né? E aqui no caso desse exemplo aqui você vê. Né? A terceira meia hora é responsável por baixar apenas 2,4 graus de temperatura. Tá certo? Então demora. Quanto mais perto do equilíbrio, mais demorada é a troca de calor. Essa é a lei de resfriamento de Newton. Né? Aí os caras ficam abrindo lá a geladeira. Não, tá quase boa. Daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos já tá gelada. Cara, pode esperar 40 minutos. O que você quer que fique gelado em 5 minutinhos não fica. Demora muito mais tempo para gelar. Né? Aqui esse exemplo é legal de você ver o que acontece. É a lei de resfriamento de Newton. Né? Bom, tem uma outra situação aqui que é de juros. Né? Juros capitalizados continuamente. Também são moderados por exponenciais. Para a gente ver como é que isso acontece, vamos considerar o seguinte. Considere que você tem R$1.000, né? Você põe lá na caderneta de poupança, R$1.000. Considere que eles sejam aplicados a juros de 6%, né? Capitalizados anualmente. Então, R$1.000, 6% de juros. Depois de um ano, quanto você vai ter? 1.060. Tá? Vou multiplicar o 1.000 por
1,06. 1 mais 0 1 mais 6%. 1 mais 6% é 1,06. Após 2 anos. Bom, após 2 anos eu vou pegar aquele capital anterior, que já era 1000 vezes 1,06, e vou multiplicar por 1,06, que é o 1 mais 6%. Né? Eu vou pegar deixar passar mais um ano. Já vou ter R$ 1.123,60. Se você deixar mais um ano, então você vai pegar o capital anterior, 1000 que multiplicava 1,06 ao quadrado, e vai multiplicar por 1,06 de novo. Então a sua conta já vai ser, após 3 anos eu vou ter meu capital inicial, vezes 1,06, que é 1 mais 6% ao cubo. Então a quantidade de anos vai entrar como expoente lá, certo? Após 4 anos, qual é o seu capital? Após 4 anos vai ser 1000 vezes 1 mais 6% elevado a 4. Ok? Então, após T anos, o seu capital será capital inicial vezes 1 mais 6% elevado a T anos. Tá? Em geral, essa quantia aplicada, né, se for denotada como A0, a taxa de juros anuais for de R%, depois de T anos você vai ter esse capital. Ó. O capital será o capital inicial, que é o A0, e multiplica 1 mais a taxa de juros, 1 mais, né, R, tem um número dividido por 100 ali, elevado à quantidade de anos. Agora, existem aplicações melhores, né? E se os juros forem capitalizados, por exemplo, 12 vezes ao ano? Ser capitalizado 12 vezes ao ano significa que você não precisa esperar um ano para pegar o juro do período. Passado um mês, cai um pouquinho de juros ali. Passado outro mês, cai outro pouquinho. Passado outro mês, cai outro pouquinho. Isso é capitalização mês a mês. No caso, é a caderneta de poupança. Mês a mês ela é capitalizada. Então, a cada mês, os juros serão de R dividido por 12%. Né? Você precisa dar, minha aplicação rende 40% ao ano. Vou capitalizar todo mês. Então, é 40 dividido por 12 cada mês. Não é 40% todo mês. É taxa de juros dividido por 12%. Tá? Então, após T anos, quantos períodos de capitalização ocorrerão? 12 T períodos. Após um ano, você terá 12 períodos com os quais serão depositados os seus juros. Após 2 anos, 24 períodos, e assim por diante. Então, o seu capital será A0, que multiplica 1 mais R dividido por 12, elevado a 12T. Né? Porque a hora que você for jogar a quantidade de anos lá, você vai multiplicar por 12. Porque você dividiu os juros por 12, porque eles foram capitalizados 12 vezes em um ano. Certo? E se os juros fossem capitalizados N vezes a cada ano? Aham! Então eu já sei. A cada período, por exemplo, a cada semana, a cada 15 dias, aí vai depender do N, né? A cada período, os juros serão de R dividido por N%. E no ano haverá N vezes T períodos de capitalização. Portanto, olha a fórmula. O seu capital será capital inicial que multiplica 1 mais R dividido por N, expoente NT. A cada ano vai pingar uma fraçãozinha R dividido por N de juros no seu depósito. Então vamos lá, voltar àquele exemplo nosso. R$1.000, juros de 6% ao ano. Tá bom? Após 3 anos, com capitalização uma vez ao ano. Após 3 anos, 1.000 que multiplica 1 mais a porcentagem lá, o juro, né? 6%, 0,06, elevado a 3. Vai dar 1.191,02 centavos. Ok? Com capitalização 2 vezes ao ano, veja como é que fica qual vai ser seu capital um ano se eles pagarem juros 2 vezes por ano. A sua taxa de juros vai ser 0,06 dividido por 2. Vai ser semestral. Né? E depois de um ano, você vai ter 6 períodos. Ok? Depois de um ano, não. Depois de 3 anos. Estou fazendo as contas com 3, tá? 3 anos. Depois de 3 anos, vou ter 6 períodos de depósito lá dos seus juros. Então, ó, fazendo essa continha aqui,
eu já vou ganhar mais, ó, se a capitalização for semestral. 1.194,05 centavos. E 5 centavos. Eu ganho um pouquinho mais. E se a capitalização for trimestral? A cada 3 meses os caras pagam um pouquinho lá. É 6% ao ano, mas eles pagam a quarta parte disso. Então veja, 0,06 dividido por 4. Depois de 3 anos, quantos, né, trimestres eu terei? 12 trimestres. Aí você vai ganhar um pouquinho melhor. O seu capital depois de 3 anos vai ser de 1.195,62 centavos. Ganha um pouquinho mais. E se a capitalização for 12 vezes ao ano? Então é a taxa de juros dividida por 12, e ali, né, eu vou ter depois de 3 anos, 12 vezes T, 12 vezes 3, 36. Então, fazendo essa conta na calculadora, 1.196,68. Então, eu ganhei um pouquinho mais, se a capitalização for 12 vezes ao ano. E se a capitalização for diária? Né? Tipo, aplica na Bolsa de Valores, terminou o dia, cai um pingadinho de juros lá para você. 6% ao ano dividido por 365. E lá no expoente, 365 vezes 3. Eu deixei 3 anos com capitalização diária. Aí eu ganhei mais uns realzinhos ali. Ganhei 1.197 de retorno, ponto 2. Né? Eu ganhei um pouquinho mais. Então, quanto mais vezes houver a capitalização, melhor será a minha remuneração ao final do período de aplicação financeira. Né? E se a capitalização for feita em intervalos ainda menores, tipo horas, minutos, segundos, e se for contínua, a capitalização for contínua? Eu vou pegar o A0, que multiplica 1 mais R sobre N elevado a NT, e vou passar N para infinito, porque de uma vez eu passei para semestral, passei para 12, o N for 12, né? Se o N for 365, na verdade eu quero saber o que vai acontecer quando esse N for para infinito, então. Eu vou calcular esse limite. Né? Multiplicamos e dividimos o expoente por R. Então vou fazer as minhas mudanças agora, tenho que calcular esse limite. Então é o limite de A0, R sobre N, lá no expoente, eu multiplico e divido por R. Aí o meu expoente vai ficar assim, N dividido por R, vezes R multiplicando T. Essa constante A pode ser evidenciada fora do limite. Olha o meu limite, como é que fica. Certo? Substituímos o M por N dividido por R. N dividido por R eu vou chamar de M. Se o meu N vai para infinito, o meu M também vai para o infinito. Eu vou substituir isso no cálculo do limite. Então, eu coloco o limite quando o M vai para infinito. O meu R dividido por N é 1 sobre M. E o meu N dividido por R é M. E o expoente lá de fora é RT ainda. Né? Dentro do colchete, eu tenho o limite que tende ao número E. Então, com juros capitalizados continuamente, o meu capital será A0, que é o capital inicial, vezes E elevado a RT, onde T é o seu tempo, o R é a taxa de juros anual. Ok? Então, se for overnight, se for por hora, você faz a conta agora. Então, o modelo matemático que fornece o capital após T anos com juros de R% ao ano, capitalizados continuamente, é dado, olha só que legal, é dado por um modelo exponencial, quer dizer, é a tal história da matemática aplicada na vida, né? O modelo que rege isso é o modelo exponencial. Quer ver? Não, aqui é só a verificação, né? Com juros contínuos, a taxa de investimento é proporcional ao seu montante, né? Claro. Então, é claro que ia dar certo isso. Vamos voltar naquela nossa consideração de R$1.000 por 3 anos. Taxa de 6% ao ano. Com capitalização diária, né, então fazendo a conta dividindo por 365, multiplicando lá 365 por 3 no expoente, nós obtivemos que o capital de resgate lá seria de R$ 1.197,20. Bom, e se eu usar o número E para facilitar a minha conta? Eu só uso a teclinha da calculadora uma vez. Bom, meu capital seria de 1.000 vezes E elevado à taxa de juros anuais, 6% a 0,06, vezes 3 anos, vezes 3.
E com o modelo contínuo, minha resposta seria de 1197,22. Tá? Então, quer dizer, isso aqui está aqui para mostrar assim, se eu trabalhar com modelo contínuo, a minha conta é mais fácil de ser feita. Mas aí o banco vai me pagar 2 centavos a mais. 2 centavos, veja, é aproximadamente da mesma coisa. Tá certo? Então, para efeitos de contas, você pode fazer a conta com o modelo contínuo em vez de um modelo dia a dia, né? Um modelo de capitalização diária. Dá na mesma, certo? Mas então eu ganho mais quando o banco faz essa conta, quando a aplicação a financeira vai fazer essa conta? Você não vai ganhar mais, sabe por quê? Porque o ano no sistema financeiro de 360 é de 360 dias. Eles não contam 365, na verdade, né? Se não me engano, eles contam 360. Então, eles estão passando a mão 5 dias do seu capital, lá estão ficando com eles. Tá? Então, eles não se importam em dar umas quireras de uns centavos a mais para você. Mas a conta é mais fácil, realmente, usar conta exponencial é mais fácil do que fazer a conta com muitos números e frações. Certo? Então, para vocês aí verem alguns exercícios, né, de crescimento populacional, decaimento radiativo, né, e alguns aí de cálculo de capital. Tá bom? Gostou, né? Gostou de fazer? Faça são poucos exercícios que eu sugiro aí, porque é uma sessão de aplicação. Ok? Depois a gente se encontra na próxima aula.